vai trazer detalhes para a gente sobre a guerra entre Israel e o Hamas. Hamas que apresentou uma nova proposta de cessar fogo na faixa de Gaza. O acordo incluiria a soltura de até 1.000 palestinos presos em Israel em troca dos reféns que permanecem sob o poder do grupo. A Priscila Esbeck está com a gente porque tem essa proposta agora na mesa, Hamas colocando essas condições, Priscila, mas já tem uma sinalização por parte do governo de Benjamin Netanyahu e é uma sinalização negativa. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo. Então, essa proposta que foi feita pelo Hamas seria mais uma proposta de um cessar-fogo com a libertação de reféns que são detidos pelo Hamas em troca da libertação também de prisioneiros palestinos. O Hamas disse que a libertação inicial incluiria mulheres, crianças, idosos e reféns doentes em troca da libertação de 700 a 1.000 prisioneiros palestinos. Isso foi o que a agência de notícias Reuters teve acesso sobre o que seria, então, essa proposta apresentada pelo Hamas. A CNN também teve acesso a fontes que estão acompanhando as discussões e eles falaram que seriam libertados 40 reféns israelenses e um grande número de prisioneiros palestinos. A Reuters também diz que essa proposta é parecida com aquela proposta que foi feita nas negociações que aconteceram em fevereiro aqui em Paris e que seria uma proporção de 1:10. Então, a cada refém israelense detido pelo Hamas seriam libertados 10 prisioneiros palestinos. O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, como você disse, Carol, já falou que a proposta que tinha sido apresentada nessa semana pelo Hamas seria uma proposta com base em fatos não realistas, em exigências não realistas, e ele disse que uma atualização seria entregue ao gabinete de guerra nesta sexta-feira. Então há uma expectativa de talvez um novo acordo ser apresentado nessa sexta-feira. O Hamas, por sua vez, diz que as negociações não avançaram nas últimas semanas por causa da rejeição de Netanyahu sobre as exigências que são feitas pelo grupo que pede um cessar-fogo permanente, ou seja, retirada das tropas israelenses de Gaza, também o retorno das pessoas que se deslocaram para o sul da faixa de Gaza, para o centro e para o norte, e também uma intensificação da ajuda humanitária sem restrições. Lembrando que em fevereiro uma proposta parecida foi apresentada, mas não seguiu adiante, que foi aquela proposta que negociadores, inclusive do Egito, do Catar, vieram a Paris para tentar mediar e fazer essas negociações. Os pontos críticos por parte de Israel são o fato de que o Hamas ainda não entregou uma lista dizendo quais são os reféns que são detidos pelo Hamas. Há muitas confusões sobre esses números. O que se sabe é que 240 israelenses foram sequestrados, israelenses e também pessoas de outras nacionalidades, nos ataques do dia 7 de outubro. Naquela trégua que houve em novembro, cerca de metade deles foram libertados e há estimativas de que 136 pessoas ainda estejam sendo feitas de reféns, mas como não é divulgada essa lista pelo Hamas, não se sabe ao certo exatamente o número de pessoas e se parte dessas pessoas também estariam mortas. O governo israelense estima que talvez 30 pessoas desses reféns estejam mortos. Também Israel se nega a fazer um cessar-fogo e se retirar por completo da faixa de Gaza, porque diz que o seu objetivo é acabar com a guerra, acabando e eliminando o Hamas e que Israel não vai terminar a guerra e não vai encerrar a guerra enquanto não cumprir esse objetivo. Para finalizar, Carol, também Egito e Catar estão negociando, estão intermediando essas negociações. O presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi disse nessa sexta-feira que estão tentando falar em alcançar um cessar-fogo em Gaza. Isso significaria uma trégua fornecendo a maior quantidade de ajuda. Ele também alertou contra os perigos de uma incursão terrestre em Rafah, que fica no sul da faixa de Gaza e onde cerca de 1,5 milhão de palestinos se refugiaram. A gente lembra que Rafah é aquela região que, inclusive, por meio da qual passaram os brasileiros que estavam na faixa de Gaza depois que eles puderam se retirar do território para retornar ao Brasil. Então, é um local onde muitas pessoas, muitos
muitos palestinos buscaram refúgio por causa dos ataques em outra região do país. E o Egito tem um especial interesse em resolver essa questão em Rafah, que tem sido submetida a ataques israelenses, porque o Egito teme que palestinos entrem também em território egípcio e que a guerra seja importada para o Egito, trazendo também uma escalada da tensão na região. A gente segue, claro, acompanhando os desdobramentos dessas negociações, com essas falas, então, do presidente egípcio dizendo que eles estão, sim, fazendo uma tentativa de negociação para que essa nova proposta, que deve ser apresentada nessa sexta-feira, consiga levar finalmente a um cessar-fogo e mais libertação de reféns. Volto com você, Carol. Obrigada, Priscila.